direto aos palcos das partidas. Vamos conversar com Gustavo Soler nesse jogo que vem primeiro. Primeiro temos Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, na ida 2-0 pro Mengão. Hoje o Palmeiras com algumas baixas, algumas situações complicadas, mas o técnico Abel Ferreira tem um plano, é nisso que acredita o torcedor palmeirense. É ou não é? Gustavo Soler na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Bruno Milioso, diretamente aqui do palco do jogo do Allianz Parque, onde daqui a pouco teremos esta grande partida entre Palmeiras e Flamengo, né? O Palmeiras tentando algo heróico, a classificação contra a equipe do Flamengo depois de perder por 2-0 jogando no estádio do Maracanã, a equipe alviverde que neste momento tem na porta da academia de futebol já milhares de torcedores que vão fazer um corredor humano, um corredor verde e branco para carregar o ônibus do CT do Palmeiras até o Allianz Parque nessa onda de energias positivas para quem sabe o Palmeiras reverter esta situação. No entanto, o Verdão que deve ter duas baixas muito importantes para este compromisso contra o Flamengo. Uma já era praticamente certa, até porque não atua desde o compromisso no Allianz Parque contra a equipe do Vitória. O Estevão, ele passou por alguns testes na academia de futebol, testes físicos no caso, para saber a situação do seu tornozelo esquerdo, onde ele teve uma entorse e acabou sendo reprovado nesses testes. O volante Zé Rafael, que na segunda-feira, meu caro Bruno Miliosi, também tomou uma pancada no tornozelo, fez novos testes e também foi reprovado nesta quarta-feira, então os dois não estarão presentes aqui no Allianz Parque. Já podemos então passar o que pode escalar o técnico Abel Ferreira para começar esta partida? Claro, manda ver, vamos ouvir o provável Verdão, daqui a pouco tem a confirmação também, né, Soler? Exatamente, né, por volta das 7 horas da noite, né, na reta final aqui dos donos da bola da Rádio Bandeirantes, teremos a confirmação, mas a tendência no Palmeiras é de Everton, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo, meio de campo com Mike na direita, Caio Paulista na esquerda e aí um tripé no meio de campo na parte central, com Aníbal Moreno como primeiro volante, Rafael Veiga e Felipe Anderson ali com uma dupla de meio-campistas e no ataque Rony e Flaco Lopes. Esse deve ser o time do Palmeiras e hoje teremos mosaicos aqui no Allianz Parque para que o Verdão tenha toda essa atmosfera de decisão contra o Flamengo. Olha só, e falando nisso, em atmosfera, Solera, eu imagino que já esteja lotado ali a Rua Palestra Itália, o ambiente do Allianz Parque. Como é que tá a chegada do torcedor que promete, é claro, casa cheia pro jogo de hoje? Hoje, por causa desse corredor, né, Bruno, não está tão lotada assim a Rua Palestra Itália, né? Óbvio que o famoso quadrilátero, né, Rua Palestra Itália, Venâncio Aires, a própria Caraibas e também a Diana, sempre recebem muitos torcedores, mas por causa desse corredor do Allianz Parque até, esse corredor da Academia de Futebol até o Allianz Parque, então hoje tá um pouco mais tranquilo do lado de fora, porque tem muita gente lá na porta do CT do Palmeiras para trazer o ônibus para cá, então teremos aí uma expectativa de pelo menos cerca de 40 mil aqui dentro do Allianz Parque e você pode colocar pelo menos mais uns 20, 30 do lado de fora. Cara, realmente a gente tem a expectativa de um jogo muito legal, isso passa também pelo Flamengo, né, Soler? Porque o Flamengo que é o líder do Campeonato Brasileiro, que venceu o Palmeiras na ida, o que dá pra gente esperar desse Mengão? Você falou de alguns desfalques alviverdes, mas é claro que é bom ficar de olho no adversário também. Fala, Soler. A equipe do Flamengo hoje não conta com o De La Cruz, que ficou no Rio de Janeiro, tratando, né, uma lesão que ele teve no joelho direito, nem viajou para São Paulo, e o Everton Cebolinha está com a delegação, mas é um grande ponto de interrogação. O Cebolinha, que sentiu uma lesão na coxa no duelo de ida contra o Palmeiras, saiu de campo com cerca ali de 23, 24 minutos de bola rolando, hoje deve ficar no banco de reservas. Então, um provável Flamengo de Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, que pode estar de saída do Flamengo, até porque o Rennes da França fez uma proposta para o rubro-negro, o Flamengo, num primeiro momento, não aceitou essa proposta e falou, eu só vendo ele por 15 milhões de euros. E o Rennes chegou a este valor. São 13 milhões e meio de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em metas contratuais. É isso que o Rennes da França oferece para a equipe do Flamengo. Foi exatamente o valor que o West Ham da Inglaterra tinha oferecido. E
E o porquê ele não aceitou jogar no West Ham? Porque o salário, olha que curiosidade, o salário dele na Inglaterra seria menor do que ele ganha no futebol brasileiro. Então ele falou, entre elas por elas, eu prefiro ficar no Flamengo. Até porque o Flamengo disputa título, a equipe do West Ham não tem essa notoriedade lá no cenário do futebol inglês. Mas o Rennes da França também fez uma boa proposta salarial, então Fabrício Bruno pode estar se despedindo hoje do rubro-negro. Então, só repetindo, o provável Flamengo de Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, meio de campo com uma alteração, né? Sem o De La Cruz, vem de Pulgar, Alain na vaga do De La Cruz, Gerson pela direita, Luiz Araújo na esquerda e o Arrascaeta como meia centralizado, e no ataque o Pedro como 9 de referência. Vale destacar que o Gerson, capitão da equipe do Flamengo, camisa 8, hoje terá uma homenagem bem bonita na sua camisa, né? Infelizmente, o Adílio nos deixou na última segunda-feira, vítima de um câncer de pâncreas aos 68 anos, grande ídolo da história do Flamengo. Então o Gerson hoje joga com a camisa 8 e com o nome do Adílio nas costas. Ah, legal, bacana a homenagem que o Flamengo propõe, e também essa história do Fabrício Bruno, cara, que, bom, vai para o Rennes da França. Não sei, né? Claro que o salário é importante para o jogador, mas o West Ham é uma vitrine um pouco maior no futebol europeu, ainda assim, escolha do jogador que vai ser vendido. Soler, eu ia te perguntar em relação, é claro que você já passou o cenário, desfalque, expectativa, tendo que reverter o Palmeiras aí depois de um longo tempo, esse placar de 2-0 que levou no Rio de Janeiro, mas há também um cenário fora de campo que vai se criando ao longo dos últimos dias, com resultados ruins do Palmeiras também no Campeonato Brasileiro. Como é que o Palmeiras fez para administrar todo esse princípio de crise, podemos dizer, para chegar nesse jogo focado, com a cabeça no lugar, porque sabe que pode definir muito do futuro da temporada uma eliminação hoje? Evidentemente, né, com cobrança interna e ali uma conversa muito franca, né, entre todos, né, a direção do Palmeiras tentando ali controlar qualquer adversidade, né, evitando que muitas coisas são ditas do lado de fora e nas redes sociais entre na academia de futebol do Palmeiras, né? Então, essa situação da direção de evitar que esse princípio de crise virasse ali um grande tumulto dentro do Palmeiras, e a comissão técnica também jogando a real, né? No jogo de ida, Richard Rios e Gabriel Menino foram muito cobrados, tanto na entrevista coletiva quanto no vestiário pelo técnico Abel Ferreira, pela postura abaixo que eles apresentaram neste duelo, principalmente o jogador colombiano, que foi titular, fez uma baita de uma Copa América e ainda não se reencontrou com a camisa do Palmeiras, tanto que hoje novamente vai ficar no banco de reservas, porque até agora voltou da Copa América só com o nome, né? Esqueceu o futebol, pelo menos dentro das quatro linhas. Então é um momento em que o Abel tenta fechar novamente o grupo, né? Tenta ali recuperar a moral dos jogadores e sabe da capacidade deste elenco, né? Até porque desde que ele chegou, boa parte desses jogadores que hoje são titulares do Palmeiras ou que fazem parte desse elenco do Palmeiras, desde que ele chegou, esses caras conquistaram 10 títulos com ele, né? Então, evidentemente que é um momento turbulento, assim como foi ano passado, né? Em julho do ano passado, o Palmeiras chegou a ficar 5 jogos consecutivos sem vencer uma partida. Depois, em setembro, teve uma segunda turbulência na temporada, onde caiu na Copa Libertadores da América. Esse ano o Palmeiras começou com uma certa turbulência e agora repete, né? Então seria esta a segunda. E aí, se for comparar com as últimas temporadas, pode ser a segunda e a última, né? Quando a gente olha para 2022, também em julho, o Palmeiras teve dificuldades, né? Ficou um período de 4 jogos sem vencer em 2021. Nessa época do ano também ficou 5 jogos sem vencer. Então, não que seja natural, mas é algo que não é nenhuma novidade, né, Miliose? O Palmeiras ter ali adversidades, problemas e turbulências quando chega o mês de julho e agosto. Então agora é o momento de tentar corrigir. Todo mundo sabe que é muito difícil uma classificação hoje, mas o Palmeiras vai fazer o possível e praticamente o impossível hoje para pelo menos dar uma resposta ao seu torcedor que vai lotar o Allianz Parque.